Olá, queridos e queridas, bem-vindos ao seu mundo interior. Vamos começar tirando um tempinho para deixar que o corpo se acomode em uma posição confortável. Você pode se deitar, você pode ficar sentado, sentada. Pode pegar os seus acessórios aí, seus apetrechos, se você tiver, travesseiro ou cobertinha, ou o que quer que seja. E, eventualmente, você deixa que os olhos se fechem. Quando a quietude física chegar. E aí você pode começar a observar a sua experiência, aquilo que está presente para você, aquilo que está no seu campo de consciência, aqui, agora, bem aqui e agora. É basicamente a atividade sensorial que está acontecendo. Talvez prestando atenção aos sons à sua volta, os estímulos visuais, sim, seus olhos estão fechados, mas pode ser que haja uma corzinha, um padrão, alguma coisa acontecendo de residual aí no seu campo de visão. Prestando atenção nas sensações que possam surgir, as sensações que a gente entende como corpo. Um calorzinho, uma sensação, uma coceira. Então, um ponto muito importante, um ponto chave nessas sessões que a gente faz aqui é o que eu chamo de desaceleração. Quando a gente desacelera, a gente consegue observar as estruturas, os mecanismos interiores, mecanismos que normalmente a gente não percebe. Não percebe simplesmente porque a gente está muito ocupado com nossos afazeres diários, com a nossa rotina, com os pensamentos. Então esse aqui é o espaço da desaceleração, da consciência. É só isso. E com essa desaceleração a experiência vai se desconstruindo espontaneamente, naturalmente. E nós começamos a ver as coisas com maior clareza. A gente deixa de dar energia de atenção às conexões inconscientes, aquelas conexões que causam todo tipo de problema, de dor, de sofrimento, em todos os níveis. Então, desacelere. Só observe. Observe como a atenção reage à minha orientação, às minhas palavras naturalmente. Repare como ela vai se movendo de estímulo, 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 da atividade sensorial até a construção do significado que surge em reação às minhas palavras. Repare como isso vai criando experiência à medida que ela avança. Experiência que deixa um rastro na forma de pensamentos, pensamentos que se tornam memória, pensamentos que se tornam passado. Permaneça aqui, agora, presente com os processos, sem a necessidade de explicar, sem a necessidade de se envolver. Observe a estrutura do aparato mental, esses processos que a gente rotula de mente, que é o ir e vir de imagens, de emoções. Repare só como as emoções formam uma ponte entre a sutileza do aparato mental e a fisicalidade daquilo que a gente rotula corpo. Repare como as emoções se manifestam no corpo como sensação. Fique presente no momento com os pensamentos que surgem. Observe como esses pensamentos são variações mais sutis da atividade sensorial.
Você pode também observar a tendência do aparato mental, aquela tendência de reagir, de criar uma ilusão de movimento, aquela tendência de ser atraído por alguns elementos da experiência, de repelir outros. E tudo isso acontecendo, toda essa coisa acontecendo, e você aqui, agora, simplesmente observando o fluxo mental. O fluxo que inclui o observador, o eu, que surge na experiência como uma interpretação, como uma suposição. Afinal, se existe observação, tem de haver um observador, não é? Será mesmo? Vamos tirar um tempinho para brincar um pouco com esse aparato mental, especificamente com esse mecanismo de imagem, pensamento, emoção. E repare só, é só um mecanismo, não é nada pessoal. Então, neste momento, eu vou convidar você a imaginar que você está com alguém que lhe faz bem. Alguém que o faz sentir relaxado, relaxada. Talvez alguém da família, ou um amigo, uma amiga, um professor, uma professora, um mestre. Não precisa ser uma pessoa, talvez um animal de estimação, um objeto, um ursinho de pelúcia, um cristal, ou até um personagem fictício. E talvez você se sinta bem se tiver o super-homem, a Mulher Maravilha ao seu lado, ou uma figura religiosa. Ou talvez até você se sinta bem quando está sozinho, não é? Algumas pessoas se sentem bem quando são deixadas sozinhas, não importa. Qualquer coisa, qualquer um. Talvez ajude aqui se você quiser recordar uma situação em que esteve com essa pessoa, com esse animal. Ou, se você quiser, pode imaginar uma situação em que você se sente bem, seguro, segura, relaxada, feliz, sentindo-se confortável. Ou simplesmente ok, estando ok. Essas sensações, na verdade, fazem parte de um contínuo, não é? Um contínuo é um conjunto de frequências. Você não precisa sentir aquela felicidade absoluta ou estar em êxtase. Para algumas pessoas, basta apenas estar ok neste exato momento. Eu estou me sentindo ok, estou bem, aqui e agora. É mais do que suficiente. Então, continua respirando, sem pressa, no seu próprio ritmo. E brincando um pouco com essas imagens, com esses pensamentos. Talvez você observe como o corpo começa a reagir a essa conexão que está sendo criada. Talvez o corpo vá relaxando. As sensações vão se tornando mais suaves. O corpo vai se abrindo, mesmo que só um pouquinho. E permita que isso aconteça. Esteja presente com o que quer que esteja acontecendo. E agora, na medida em que as imagens, os pensamentos lentamente começam a se desfazer, apenas permita que eles se desfaçam. Você permanece presente, com a tranquilidade, com o relaxamento, com essa sensação de bem-estar que permeia o corpo.
sensação de bem-estar que também está presente no processo que a gente chama de respiração. Então, observe o prazer que a gente tem com a respiração, observe como é gostoso inspirar o corpo e vai recebendo não só o ar, mas também a força vital. Assim, é essa a sensação da inspiração, inspirando vida, vivacidade. A inspiração tem a ver com o corpo se alimentando, aspirando o ar, sim, mas também ingerindo aquele néctar doce da vida. Esse é um nível mais sutil. E para sentir é só desacelerar, observar. E quanto à expiração? Observe como a expiração traz um relaxamento sutil ao corpo. Um relaxamento que acontece depois que o corpo se livra daquilo que não precisa mais. Mas, novamente, como na inspiração, o processo aqui funciona em níveis mais sutis também. Então, na medida que o ar vai saindo, a força vital também sai. E é essa a sensação da expiração. Aquele descanso doce da imobilidade. A dissolução no silêncio vasto, na escuridão que acalma, que tranquiliza. Continue presente com a respiração, a consciência da corrente sutil da respiração, as sensações sutis de bem-estar, inspirando vida, expirando relaxamento. Desacelere, as sensações chegam, permanecem por um tempo e se desfazem. Você aqui, agora, só observando, sentindo. E agora, na próxima inspiração, inspire lenta e profundamente, encha os pulmões e prenda a respiração só por alguns instantes, só pelo tempinho que for confortável. E então expire, solte o ar, expiração longa, deixe o ar todo sair suavemente. E continue respirando normalmente. Vamos fazer isso de novo? Então, na próxima vez que você inspirar, inspire profundamente, completamente. No final da inspiração, prenda o ar por um pouco mais de tempo dessa vez, sem esforço. E quando você sentir o desejo natural de expirar, de soltar o ar, deixe o ar sair. Ok, se você quiser abrir a boca.
E aí alguns ciclos de respiração natural e involuntária. Deixa acontecer a respiração. Uma última vez, inspire, encha os pulmões. Prenda a respiração um pouquinho mais agora. E observe como depois de um tempo começa a surgir aquela vontade de soltar o ar. Permita que surja e aí você solta. Ok, deixando de lado o controle da respiração, só permanecendo presente com a sua experiência. E nesse estado de tranquilidade, imagine agora que você está confortavelmente sentado numa cadeira, numa praia, de frente para o mar, um lindo dia de sol. Você está ali relaxando na cadeira, só observando as ondas, ouvindo o som das ondas enquanto elas quebram suavemente na praia e recuam de volta ao oceano, aquele oceano sem limite, oceano vasto, o ritmo constante, suave das ondas, só presente, só observando. E agora, à medida em que as imagens lentamente se dissolvem, você permanece com a tranquilidade, o relaxamento, a sensação de bem-estar que permeia todo o corpo. Cada parte do corpo presente, como sensação, cada parte aqui, agora. Deixe que a atenção venha para os dedões do pé. Dedão do pé direito, dedão do pé esquerdo. Apenas permaneça presente com a sensação do dedão do pé direito e esquerdo. Presente com a sensação dos tornozelos, direito, esquerdo, esquerdo, direito. Deixe que a atenção venha para a sensação das canelas agora. Os joelhos, ambos os joelhos. As coxas. E sinta a base da coluna vertebral. A base da coluna vertebral. Aqui eu me sinto seguro e centrado. Aqui eu me sinto segura e centrada. Eu me sinto seguro e centrado. Eu me sinto segura e centrada. Eu me sinto seguro e centrado. Eu me sinto segura e centrada. O foco da atenção agora se move para a barriga, para a área da barriga. Aqui eu me sinto à vontade com o meu corpo. Eu me sinto à vontade com o meu corpo. Eu me sinto à vontade com o meu corpo.
Agora a atenção segue para o plexo solar, que é aquela área entre o peito e a barriga. E é no plexo solar que eu posso dizer que eu sou a fonte da minha abundância. Eu sou a fonte da minha abundância. Eu sou a fonte da minha abundância. Meio do peito. Atenção no meio do peito agora. Aqui eu aceito as coisas como elas são. Eu aceito as coisas como elas são. Eu aceito as coisas como elas são. A atenção vai para a garganta. E aqui eu comunico a minha verdade com clareza e objetividade. Eu comunico a minha verdade com clareza e objetividade. Eu comunico a minha verdade com clareza e objetividade. A raiz da língua. Permita que a atenção chegue a essa área na parte de trás e parte inferior da língua. Dali para a raiz do nariz, que é a parte superior do nariz, a área que liga o nariz à testa. A atenção agora se volta para os olhos. Atenção suave, mas total nos olhos, os olhos completamente presentes. Dos olhos ao espaço entre as sobrancelhas. Aqui eu sei que tudo o que preciso está dentro de mim. Tudo o que preciso está dentro de mim. Tudo o que preciso está dentro de mim. O foco chega à testa, sensação da testa. E finalmente para o topo da cabeça. Estou aqui, agora. Estou aqui, agora. Aqui, agora. Nesse estado de relaxamento, imagine que você está caminhando por uma trilha na floresta. O chão é macio sob seus pés, o ar é fresco, confortável. E você segue, só caminhando na trilha na floresta, admirando a vegetação ao seu redor, ouvindo os sons da floresta. Presente, simplesmente em reverência. Em reverência à dança da vida. E agora, na medida em que as imagens lentamente se dissolvem, você permanece com a tranquilidade, o relaxamento, a sensação de bem-estar que permeia todo o corpo.
todo o corpo inteiro respirando. Sinta o corpo inteiro respirando enquanto a atenção vai suavemente para o interior da cabeça, bem no centro. Então sinta a região dentro da cabeça, bem no centro, na altura das orelhas. Continue respirando. Deixe que a respiração aconteça naturalmente. E não se preocupe aqui em encontrar o ponto certo. Simplesmente permita que a intenção leve a atenção para lá. Então a atenção suave bem no centro da cabeça. Talvez haja uma sensação, ou um sentimento, ou apenas um calorzinho, uma sensação de presença, não importa. Por favor, continue respirando naturalmente, com a atenção no centro da cabeça, na altura das orelhas. A respiração, da maneira que ela se apresenta, exatamente como se apresenta. As distrações surgem, histórias desconexas, memórias, expectativas, tudo bem. É só dar as boas-vindas à manifestação, um pensamento, uma emoção, aqui e agora. E deixe que ela se vá, suavemente traz a atenção de volta para a região dentro da cabeça, bem no centro, na altura das orelhas. A atenção relaxa, deixe de lado qualquer esforço, o corpo todo respirando, o corpo inteiro, de forma natural, sem qualquer esforço. E nesse estado de tranquilidade, imagine que você está em um mirante no topo de uma montanha. Em pé, sentado, deitado, deitada, completamente confortável e à vontade, observando o cenário ao seu redor, talvez outras montanhas ou florestas densas, o céu azul acima. Talvez a praia que você visitou antes à sua frente, lá embaixo, com um oceano vasto, infinito. Deixe-se levar, aproveite o momento com totalidade. E agora, na medida em que as imagens lentamente se dissolvem, você permanece com a tranquilidade, o relaxamento, a sensação de bem-estar que permeia todo o corpo. Todo o corpo se soltando, o corpo inteiro se solta. A quietude que permeia toda a experiência.
Os sentidos vão se dissolvendo na escuridão aconchegante na frente dos seus olhos fechados. Deixe de lado o eu, o meu, o minha, simplesmente descansando, descansando como consciência. Nada para fazer, nenhum lugar para ir. Apenas descansando como puro ser. Sinta a totalidade da experiência como ela é, exatamente como ela é. Na medida em que nos preparamos agora para emergir para a superfície da consciência, deixe que a atenção venha naturalmente para a respiração. Consciência da inspiração, da expiração. Estamos retornando para a vida desperta, começando o nosso caminho de volta. A atenção se concentra na inspiração. Então, na próxima vez que você inspirar, conte silenciosamente 1. E aí expire. Novamente, inspire um pouco mais fundo e conte silenciosamente 2. Expire. Novamente, inspire, conte 3. Enchendo os pulmões, expire. Então, por favor, continue contando só mais um pouquinho, enquanto o corpo vai acordando mais e mais e mais. Até que eventualmente a contagem é deixada de lado, a consciência retorna para os sentidos, os sons ao seu redor, os pontos de contato entre o corpo e a superfície de apoio, aquela escuridão aconchegante na frente dos seus olhos fechados, as sensações corporais. Vá dando as boas-vindas à sua experiência, presente com o que quer que esteja acontecendo. Até que em determinado momento você sente que o corpo começa a se mover fisicamente, naturalmente. Então, dedos dos pés, das mãos, braços, pernas, cabeça. Talvez uma boa espreguiçada. E se você já não estiver sentado ou sentada, eu vou pedir que você se sente. Os olhos ainda fechados, mais um pouquinho. Observe como você está se sentindo neste exato momento. A nossa sessão de Yoga Nidra vai chegando ao final e a gente termina essa sessão de hoje com uma última inspiração bem profunda. Então vamos encher os pulmões e abrir a boca expirando com um suspiro. Pode abrir os olhos. Bem-vindos, queridos, queridas. Tem pressa para voltar para essa correria do dia a dia, ok? Então, muito obrigado pela sua presença e nós nos vemos na próxima.